Galera, no último vídeo eu falei sobre alguns erros que podem causar sua diminuição de performance no triatlo sprint. Prova que é rápida e não permite erro. Hoje nada mais justo do que passar algumas dicas que podem alavancar a sua performance. Tudo isso depois da nossa querida vinheta rápida como um triatlo sprint. Bora? Galera, para esse vídeo eu vou usar uma narrativa diferente. Vou dar as dicas através de um exemplo. Esse exemplo vai ser o nosso atleta fictício, que vai ser o João. O João ele já fez uma prova de triatlo, agora ele está querendo fazer a segunda prova e ele quer melhorar a sua performance nessa prova, tá? O João, na sua primeira prova de triatlo, lembrando que é um exemplo, tá? Ele fez um pace na corrida de 5,30. Fez uma velocidade média no ciclismo de 32 km, mas podia ser FTP também. Vou usar a velocidade média porque bastante gente usa a velocidade média mais que o FTP, tá bom? E na natação ele fez um pace de 1,45. Ele fez o short, o sprint, né? Aqui em Santos que acontece, que é o Troféu Brasil, que também tem essa distância. Então ele fez essas parciais e ele chegou para mim e falou: Davi, eu quero melhorar a minha performance nessa segunda prova de sprint que vai ser realizada lá, tá? 3 meses depois. Beleza. Então tem esse cenário, a gente já elucidou esse cenário, agora eu vou dar as dicas em cima desse exemplo e você pode transportar para sua vida, para sua rotina. A primeira dica, galera, é a transição. Você que como o João, que quer melhorar a sua performance no triatlo sprint, você tem que ser senhor das transições, você tem que dominar essa arte que eu falo que é a quarta modalidade. Fiz um vídeo aqui no Triathlon Channel, dá uma conferida. Galera, eu sempre erro onde eu aponto o vídeo aqui, mas não tem importância. O link vai estar aqui, dá uma conferida lá, tá? Sobre a transição. Por que eu falo dominar? Muita gente acha que transição é a arte de você trocar os materiais. Tudo bem, é também. E como eu disse no vídeo dos erros, faz muita diferença no triatlo sprint. Mas o papo aqui não é esse tipo de transição. O tipo de dominação de transição que eu tô falando aqui é você nadar e na hora que você pedalar, sentir que as suas pernas estão mais soltas do que se você saísse para pedalar na sua casa descansado. É um nível de dominação muito grande que a gente fala que é um domínio fisiologicamente e biomecanicamente. Fisiologicamente por essa sensação de sentir que depois que você nadou forte lá, suas pernas estão mais soltas, tá? E biomecanicamente é você conseguir executar a técnica de maneira correta. E no caso da T2, é você sair do pedal e sentir que as suas pernas estão mais leves e não cansadas. É sentir que as suas pernas estão mais leves e você conseguir executar a técnica correta de corrida, tá? Ah, você fala, mas cara, isso é impossível. Mas tem muitos atletas, triatletas experientes que já sentem isso que eu estou falando. Esse conforto na hora de você correr, sentir as pernas mais soltas. Tem a questão da competição também, quando você sai de um pedal bem puxado, sair para correr com as pernas leves parece um mito, não é? Mas eu tô falando isso em questão do seu treinamento, galera. Tem gente que sente esse pesado, esse cansado que você sente na prova em todos os treinos, tá? Por quê? Porque trabalha muito pouco a transição. O triatlon é natação, corrida, ciclismo, sem vírgula. Ele é tudo junto. Então você tem que dominar essa arte de transição. Se você tem uma logística propícia para isso, aproveite, abuse dessas transições. Se você não tem, você tem que deixar alguns dias específicos para fazer a T1 e fazer a T2, principalmente a T2, que no sprint vai te dar um pouco mais de vantagem ali em relação aos demais. Se você tem domínio da transição, domínio da quarta modalidade do triatlo, que é essa junção, você já vai estar um passo à frente para melhorar a sua performance no triatlo sprint. Então, voltando por exemplo, eu falaria para o João para a gente intensificar bastante a quarta modalidade, trabalhar bastante essa transição, para ele ter uma adaptação mental, né, que vai estar sempre fazendo, fisiológica e principalmente biomecânica. Maravilha, galera! Agora vamos voltar para o exemplo, que é o João que quer melhorar sua performance no triatlo sprint
e daqui 3 meses ele vai fazer a mesma prova no mesmo local. Então o João chegou para mim: Davi, eu quero melhorar minha performance. Eu pegaria as 3 últimas etapas desse local que aconteceu, dessa mesma prova, e dou uma analisada ali aonde ele ficaria com o primeiro tempo que ele fez. Por exemplo, ali ele fez um tempo de 1h20, um exemplo, tá? 1h20 ali, eu nem sei se essas parcelas dão 1h20. Ele ficaria em 10º colocado na categoria. Eu utilizo a lei dos 5. Se é 10º, eu jogaria mais 5, pegaria o tempo do 5º colocado das últimas 3 etapas. Tiraria uma média. Na hora que eu tirei essa média, eu vi ali que o pace médio, para ele chegar a 5º colocado, teria que ser um 5. Um 5 na corrida. No pedal, teria que ser 34 km. Na natação, um pace de 1,35. Então, eu peguei o 5º colocado das 3 últimas etapas. Tirei uma média de tempo de todas as modalidades, tá? Natação, ciclismo e corrida. E por isso estou baseando esse tempo. Daí você olha todas essas parciais e olha para o João. Em 3 meses eu consigo fazer isso? Daí você vai trazer a realidade para a sua estatística. Eu olho para o João em 3 meses, eu acho que ele não vai conseguir fazer esse tempo. 5, ele fez 5,30, abaixa 30 segundos na corrida em 3 meses, né? Daí você olha aumentar 2 km por hora na sua ciclismo. Eu vejo que mesmo você baseando em 5º colocado, usando a lei dos 5 que eu falei, não é real para o João. Então eu trago ali mais ou menos uma estimativa. Para 5,10 é possível trazer o João? 5,10 é legal, beleza. 33 km ali, aumentando 1 km, é real, João? É real. 1,35, 1,40 é real na natação? É uma parcial real que dá pra gente correr atrás em 3 meses, tá? Então eu olho esse tempo que eu achei que é mais real pro João e vejo que ele conseguiria ali ficar em 6º, 7º colocado, e eu vou trabalhar em cima desse tempo para conseguir otimizar a performance do João. Cara, mas por que tanta conta? Nossa, tanta coisa maluca. Quando você tem um objetivo palpável, um objetivo numérico, fica mais fácil para a ciência do treinamento entrar e você conseguir atingir ele. Então, números palpáveis, estimativas vão ajudar você a conseguir melhorar a sua performance. Daí você fala: mas e se for provas diferentes, percursos diferentes? Trazer para a realidade, para a sua realidade e para a realidade do seu aluno. Se for um caminho assim, se for um percurso que ele já conhece, que você já conhece, fica mais fácil. Quando não é, você faz uma estimativa ali real, trabalha ali na margem de 30% de melhora para você ou para o seu aluno, beleza? Então eu vou trabalhar com essa margem com o João. Então eu sei das parciais alvos que eu quero para o João. Eu quero a parcial da corrida, eu quero 5,10 para o João. Eu quero 33 km por hora no ciclismo. Eu quero um pace da natação de 1,35 a cada 100 metros. Guarde esses números, que eles são um guia para você no seu treinamento. Então essa dica é você destrinchar os resultados e estabelecer metas palpáveis para você ir atrás de fato. Dica 3, a gente sabe o que o João tem que fazer na prova, aquele pace de 5,10, aquele pedal de 33 km por hora e uma natação de 1,35. Agora, como a gente trabalha isso de fato no nosso treinamento? Galera, vou falar um pouquinho de fisiologia para vocês, mas é rápido, espero que fique fácil e claro de vocês entenderem. As nossas valências físicas, que é resistência, força, potência, enfim, existem várias, não existe só essas 3. Tem ordens de grandezas que precisam ser trabalhadas para a gente otimizar a performance. Um exemplo, se você quer que o seu atleta trabalhe a força máxima, não tem como ele trabalhar a força máxima no final do treino, porque ele vai estar fadigado, ele vai estar cansado. Então a força máxima na valência física, nas ordens, sempre tem que ser a primeira. Ok? Por exemplo, se você colocar ela em última, ela vai deixar de ser força máxima e entra na resistência. Então a força máxima tem que ser a primeira grandeza a ser trabalhada em um treino, tá? E depois entra as outras, potência, resistência e por aí vai. Por que eu estou falando da força máxima? Galera, vem comigo. O que o João faz em uma prova do triatlon é uma fração dessa força máxima. Ou seja, imagina que a força máxima é o teto e ele está correndo ali em 85% dessa força máxima que ele teria. Então daí a gente encontra o quê? O nosso pace de 5,30. Se eu aumento esse teto, se eu aumento esse teto, a gente traz essa oscilação para cima.
Então, por isso que é importante trabalhar a força máxima na sua sessão de treino. Como que de fato isso acontece na corrida? Um exemplo, eu vou pegar o João, vou passar um aquecimento para ele de 2 km. Ele fez o aquecimento, agora ele vai entrar na sessão de força máxima para a gente subir esse teto. Então eu vou passar 20 tiros de 100 metros, 100% de intensidade com 3 minutos de intervalo. Ele vai fazer esses 100 metros 100%, o máximo de força que ele conseguir. Depois ele vai descansar 3 minutos. Mas esse cara fala assim, pô cara, você falou que é no começo do treino, mas ele vai fazer 20 tiros, não é muita coisa? Claro, ele vai trabalhar a força nos primeiros 8 ali, depois ele já vai trabalhar outra valência física que é derivada da força, tá? Então beleza, ele fez esse bloco. Agora eu vou entrar em um bloco de resistência de força, que é o mais utilizado no triatlo. É você conseguir segurar o máximo de força possível. Então o que eu vou fazer? Se é 5 km sprint, ele está correndo a 5,30 depois de um triatlo. Eu vou dar uma fracionada, eu vou dar um tiro de 500 metros para ele. Então eu vou fazer 5 tiros de 500 metros com um pace de 5 e 10. Então eu vou dando fracionado para ele. Ah, mas ele vai estar cansado, ele já fez um bloco de força máxima, mas daí que tá. Por que eu passei 20 tiros de 100? Porque eu estou simulando mais ou menos um cansado que ele teve no ciclismo, tá? Além de ele trabalhar a força máxima, aumentar o teto dele, trazer a oscilação um pouquinho mais para cima, ele vai treinar a força, ele vai treinar a resistência de força agora de modo fracionado, tá? E ao longo do tempo a gente consegue aumentar esses fatores ou diminuir esses fatores. Por exemplo, vai chegar uma época que o João vai estar fazendo 5 tiros de 1 km com 5,10 ou 5 tiros de 1 km com 4,50, tá? Porque eu vou estar subindo o teto dele, a nivelação dele vai ficando. Então, nesses 3 meses, vai ficar bem fácil para o João alcançar essa meta. Esse tipo de treino a gente utiliza também no ciclismo e na natação. Aí que entra ter um bom treinador, que ele vai conseguir equilibrar direitinho no período correto, tá? Dependendo da periodização que ele escolher para você, ele consegue fazer um período só de força máxima, um período de resistência de força e perto da prova ele junta tudo. Tá? Essa é a arte do treinamento desportivo, essa é a arte de colocar ciência para fazer um esporte que é mega complexo, que é o triatlo. Você tem que juntar tudo isso para um esporte não interferir no outro e por aí vai. Ou interferir de forma positiva, que é o caso de um cara que tem um bom treinamento. Essa é a terceira dica, colocar em prática, colocar a ciência para melhorar a sua performance. Por isso que na segunda dica você precisou ficar olhando um monte de tempo, um monte de referência ali, tá? Para você conseguir implementar isso na sua prática, no seu treino, tá? Quando a gente não tem referência, qualquer lugar que a gente vai serve. Então é mega importante, galera, o preparo para chegar na sua sessão de treino. Claro que eu estou falando por cima, tá, galera? Esse tipo de treino, você não vai fazer os 3 meses só assim. Uma periodização a gente vai encaixar nos momentos corretos esse tipo de treino para o João conseguir melhorar a sua performance. A última dica eu chamo de time de prova. É igual usando o exemplo do futebol, o cara que tem o tempo da bola, ele sabe exatamente onde a bola vai cair, onde ele vai bater nessa bola, tá? O triatlo tem um time da prova. O que é o time da prova, galera? É você estar totalmente focado em saber extrair o máximo do seu corpo. Normalmente quando a gente começa nas provas, a gente fica um pouco com medo. Eu não sei se você sente isso, mas eu lembro de quando eu comecei. Com medo de você se soltar na prova. O que é se soltar? De tentar aquele algo a mais, de dar mais força, de aplicar mais força, de dar aquela garra ali, tá? No começo a gente fica mais tímido, a gente fica com medo da largada, com medo do ciclismo, a gente pensa, será que eu vou pedalar forte, eu vou conseguir correr? E com o tempo a gente começa a se soltar, tá? Que eu chamo que é o time da prova. Com o tempo a gente começa a se soltar. E mais tempo ainda, a gente começa a querer ultrapassar os limites na prova mesmo. Mas tudo isso é a experiência de você estar competindo, a experiência de você sentir aquelas emoções, adrenalina mil, tá? A gente só se acostuma com as sensações através de passar por isso. E o nosso exemplo, o João, ele tem uma prova daqui a 3 meses. Como que eu vou fazer ele ter toda essa experiência, todo esse time de prova para chegar daqui a 3 meses naquele objetivo? Eu vou indicar para ele fazer provas, por exemplo, 1 a 4, 1 do duatlon, tá? Vou colocar essas provas, talvez uma maratona aquática. Vou tentar colocar 2, 3 provas ali dentro desses 3 meses que não seja um triatlon, para ele se acostumando com esse time de prova, com essa sensação de adrenalina, tá? Para ele entrar mais ligado
no dia que ele for fazer o triatlo sprint. Se você já fez bastante triatlo, você sabe o que eu estou falando. Lembra das suas sensações na sua primeira, segunda prova? Você tinha mais medo de dar aquele tiro, de ir mais para cima. E agora que você vai ficando mais experiente, você já está mais confiante para conseguir isso. É o time de prova. E esse time a gente perde, galera. Se você fica muito tempo sem competir, quando você vai voltar, você volta mesmo dessa estaca zero, com aquele medo de ir mais para cima, aquele medo de tentar fazer uma natação mais agressiva, um ciclismo mais agressivo, tá? Então por isso que eu passaria ali umas maratonas aquáticas pro João, passaria ali umas provinhas de ciclismo talvez, tentaria olhar o máximo possível. Se não tem a provinha, iria pro simulado. Esse time de prova é mega importante se você quer melhorar a sua performance trial. Então, feito todas essas dicas, conversei com o João, expliquei a importância para ele de você ser o senhor das transições, de você ter a adaptação mental, biomecânica e fisiológica para as transições. Depois eu fiz um monte de conta com ele, um conta muito maluca, tirei algumas estatísticas da etapa que ele vai fazer. Para tudo isso a gente tem um objetivo palpável. Com esse objetivo palpável, utilizei nas sessões de treino dele, para ele ter um objetivo também nas sessões de treino. Para não ficar assim, quero melhorar o triatlo, mas e aí, melhorar? Como que cientificamente a gente vai mensurar essa melhora? Né? Então, temos que ter isso. E depois ajustei o time de prova dele. O cara ficou assim, ó, sangue nos olhos. No dia da competição também, ser o senhor das suas emoções no dia da prova. Essas 4 dicas, tenho certeza que se não der nada errado na prova do João, ele vai melhorar. Então essas foram as dicas, são dicas bem técnicas que dificilmente você ouve por aí, né? Você não vai ver algum canal de YouTube falando isso. Agora, se você está procurando uma assessoria e quer ser o João nesse exemplo aí, não nesses tempos, mas quer saber tudo sobre essa metodologia que eu usei como exemplo aqui no vídeo, vem dar uma conhecida na minha assessoria, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá a gente vai trabalhar altamente o seu treino, tá? Lá a gente vai trabalhar cientificamente o seu treino, vamos fazer uma análise precisa dos seus dados, tudo isso para melhorar a sua performance. Então dá uma conferida no link aqui embaixo. Aproveitando, gostaria de pedir para você se inscrever no Triathlon Channel, badalar o sininho de notificação, deixar aquela curtida, compartilhe com aquele cara que acha que é só pedalar, nadar e correr. Tem muito mais do que isso, galera. Triathlon é muito complexo, vale a pena a gente estudar um pouquinho sobre isso, beleza? Confere também o nosso Instagram, é @triathlon_channel, que tá bem legal. Até o próximo vídeo, galera!